Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião dos membros do corpo de Cristo através desse canal Haroldo Lira CE. Agradecendo aí os amados que se inscreveram aí no canal, pedindo que quem não se inscreveu, se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem, para que outras pessoas que são enganadas pelas religiões venham ter o entendimento da Bíblia e venham adorar a Deus somente em espírito e verdade, sem ter pastor, sem ter padre, sem ter igreja de parede, e entendendo que o corpo de Cristo somos nós, e que somos a morada de Deus, e que Ele já habita em nós, e que nós devemos adorá-lo somente em espírito e em verdade. Então, abençoados, dando sequência aqui, o nosso tema é o fins dos tempos e as manifestações de Deus. Eu parei aqui em Lucas 11, 49 a 51, e vou dar prosseguimento lendo e explicando para vocês que esse final dos tempos, esse final das manifestações de Deus já se deu, e que a Bíblia se tornou um conjunto de livros históricos, e que não é para você praticar nada, é para você ler, para ter o entendimento de que o justo viverá por fé na obra de papai, não é para você fazer nada. E por que você está falando isso, Lira? Porque os cãozinhos gulosos, os cãezinhos de saia, eles pregam e mandam para que você faça. Eles querem aplicar em você aquilo que já aconteceu e aquilo que você já tem. Não é para você fazer, é para você crer que Deus já fez. Somente isso. E quando você quer fazer algo, você está dizendo, está chamando Deus de mentiroso, dizendo que Deus não fez nada. Então, abençoado, para esclarecer, para tirar você do engano, para te salvar da religião, para te salvar do teu pastor, para te salvar da tua igreja, para te salvar do teu padre, para te salvar do teu papa, para te salvar da defunta chamada Maria e todos esses santos que a Igreja Católica fabrica, e você adorar somente a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, e a religião reduz Deus a nada e diz que ele é mentiroso e não fez nada, quando na verdade ele já fez tudo. E homem não pode fazer nada, abençoado. Homem nem faz nada, e homem também não tem igreja. A igreja é só uma no singular, é a de Cristo, a que ele prometeu a Pedro. E que, na verdade, o que tem aí fora são empresas montadas com CNPJ e tudo, e com apoio do governo, dos governos estadual, municipal e federal, para te enganar, para te roubar. Somente isso. Eles não pregam a verdade de Deus. Então, nós estamos aqui para te levar ao entendimento que não é nosso e que é do Espírito Santo, para que você tenha esse mesmo entendimento que nós tivemos, e deixe de adorar mais a criatura do que o Criador. E é por esse motivo que o mundo está do jeito que está. Porque Deus diz
que não divide a glória dele com ninguém, e as pessoas dividem a glória de Deus com homens feiticeiro, macumbeiro, ladrões, que se dizem representar Deus aqui na terra. E que na verdade eles só representam os interesses deles. E mais nada. Então, quando você se manifesta dizendo que está adorando a Deus, indo para a tua igreja, quando ele diz que nunca entrou e nem entra e nem ministra em santuário feito por mão de homens, você está ativando a ira de Deus. Então, o que está acontecendo no mundo inteiro? A ira de Deus está sendo ativada pelos religiosos. Entende, abençoado? Pelos enganadores, que não pregam a verdade de Deus, que não engrandece o nome de Deus, reduz ele a um esmoléu, diz que precisa do teu dinheiro. Entende, abençoado? E por isso o coronavírus, e por isso toda essa violência que está no mundo aí, é a ira de Deus, e aquilo que o homem semear, ele vai colher. É exatamente o que está acontecendo. E o que o homem diz? Ele diz que é o diabo. É o diabo sim, mas o diabo é o homem. Não existe diabo como espírito. Eu já expliquei isso para vocês. Não existe nada no mundo inteiro como espírito, a não ser o Espírito de Deus que pairava sobre os vazios das águas, e do qual não existia nada, e que ele fez todas as coisas. E Lira, quais são os outros espíritos? Os filhos de Deus, abençoado. Deus é pai dos espíritos. O Lira não é filho de Deus, abençoado. O Lira é filho do marido da mãe dele. De novo. Deus é pai dos espíritos, abençoado, que estão aqui participando de carne e sangue. Eu sendo eleito dele, esse Espírito de Deus habita no meu espírito. E é só os que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, tá? Efésios 1:4, não é quem aceita Jesus. Ninguém aceita Jesus. Eu já expliquei. Então, 7 minutos já. Romanos 11:13. Romanos 13, 11, 12, falando do fim do tempo, que a religião te engana e tá mandando você esperar o fim dos tempos. A religião tá mandando tu esperar cair as estrelas, a lua não dá mais a claridade, entendeu? O sol não dá mais a claridade, a lua cair, o mundo se acabar. Não é isso, abençoado, vocês são enganados. Esse fim dos tempos já passou, entende? E eu estou abrindo aqui capítulos e versículos te explicando, e não chegou nem 1% ainda dos versículos que eu vou abrir. E qual é esse mundo que já se acabou? Quais são essas manifestações de Deus que já se acabou? Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não é 3 Deus, são 3 manifestações. Já acabou no ano 70. E esse mundo que vai se acabar, que a Bíblia falou, esse mundo já se acabou também. E que mundo é que a Bíblia está falando? Não é um mundo cósmico, abençoado. Eclesiastes 1:7. Geração vai, geração vem. Porém a terra, o mundo cósmico, permanece para sempre. E Lídia, qual é esse mundo que já se acabou? É o mundo daquele século em que Jesus viveu. O mundo daquele século em que Paulo viveu. O mundo daquele século em que os apóstolos viveram. Esse mundo acabou, não existe mais. Que mundo, Lira? O período de tempo do mundo Aion. É o período da lei. O período
da primeira aliança. O período da primeira aliança, o período da lei e dos profetas. Mundo Aion, a terra habitada daquele século, daquela geração. Que seria quem? Israel, as cidades circunvizinhas e Roma. Só existia esse mundo. Esse mundo passou. Esse período de tempo desse mundo. Entendeu, abençoadinho? E vocês estão enganados. O teu pastor te engana em tudo. Se ele estiver calado, né? O teu pastor, o teu padre, o teu papa, se eles ficarem calados, ainda estão te enganando. Para começar, eles não abrem Bíblia. E vocês, religiosos, pior ainda. Vocês comem o que der e ainda engolem sem água. Então, olha, só vai dar tempo ler isso aqui mesmo. 11 minutos, mas eu vou dar continuidade, né? Eu vou dar continuidade. Porque aqui nós abrimos a Bíblia e nós abrimos também a tua mente, abençoado. A tua mente. Nós explicamos para que você tenha entendimento. Agora, se você não for um eleito de Deus, você não vai entender nunca. Você vai dizer que é mentira. Romanos 13:11, olha. Paulo falando também do final dos tempos. Paulo falando também do final de que eles já estavam vivendo. Ainda não tinha chegado. Porque Paulo, ele viveu antes do ano 70, e que Paulo, ele foi decapitado por Nero. Ele morreu no ano 67. Entendeu? Cortaram a cabeça de Paulo. Quem? A religião. O imperador da época. Entende, abençoado? Então, olha, lembrando para vocês, né, que nada da Bíblia, nada da Bíblia foi escrito para nós. Como assim, Lira? Tá maluco? Tá doidão? Não, abençoado. Eu tenho entendimento e vou passar para tu. Todas as cartas da Bíblia, todas, tem um destinatário e tem um emitente. Então, por que você fala, ô Lira, que nada da Bíblia foi escrito para nós? Porque nós não existia. Simplesmente por isso. Como é que algo pode ter sido escrito para mim se eu não existia? Se cada carta dessa daqui tem um destinatário e tem um emitente, os discípulos, os profetas, Paulo, são os emitentes. E os destinatários? O povo de Israel. O povo de Israel e os romanos, os gentios, que estavam separados da comunidade de Israel, que estavam separados da primeira aliança, que não foram incluídos na primeira aliança. E, através das cartas de Paulo, eles tiveram o entendimento que Jesus de Nazaré só veio para os judeus, que o Deus de Israel veio somente para os judeus, e que eles estavam separados da comunidade de Israel. E que através do sangue de Jesus, os gentios daquela geração, os romanos, eles foram aproximados de Deus. E como é que eles souberam disso? Através da revelação do mistério que estava oculto de todas a geração. Ninguém soube desse mistério que estava oculto. E qual era o mistério? A graça. A graça de Deus em Cristo. Então, a graça de Deus em Cristo, o que é? É um favor imerecido.
Nós não merecemos nada. Ele fez tudo. E é para você crer nisso. Viver por fé. Mais nada. Não é para tu ter pastor. Não é para tu ter nada. Entende? Eu insisto nisso. Porque se você tiver pastor, se você tiver padre, se você tiver santo, se você tiver Maria, você está pegando a glória de Deus e dividindo com defunto, dividindo com ladrão, dividindo com nada, porque defunto não é nada, santo de pau não é nada. Tudo isso é doutrina de homens, do qual eles criaram com um único intuito: te manter escravo da religião deles, te manter escravo desse sistema e te manter escravo da bancada dos evangélicos, porque vocês têm voto de cabresto, vocês só votam no que o teu pastor manda. Então você é escravo de tudo. E lá em Gálatas diz que Cristo nos libertou, não está falando com nós, está falando com os Gálatas, Paulo. Cristo nos libertou da maldição da lei. Não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão, falando com eles. Então, há mais de 2000 anos atrás, Paulo já pregou para eles lá, não para nós, que nós não existia, dizendo que Deus libertou eles e que não era para se tornar escravo de ninguém. E o que aconteceu? Os evangélicos são escravos desse sistema desgraçado, amaldiçoado, que está aí fora, denominado de evangélico. E os chamados católicos são escravos dessa desgraça, dessa praga chamada de sistema católico. Escravo. Quando é para você adorar a Deus só em espírito e verdade, você está aí adorando uma defunta, dizendo que ela vai na frente e que pisa na cabeça da serpente. Que esse infeliz desse padre aí ganha milhões e milhões de dinheiro falando essa besteira. Defunto não pisa nem nada, abençoado. Maria não tem nada, não tem mais nada, não tem cabelo, não tem mais nada. Já foi transformado em pó. O homem está ordenado a morrer somente uma vez. Quando fala homem, é o ser humano, é a humanidade inteira. Só Deus, só Jesus de Nazaré, que era Deus, é que ressuscitou no terceiro dia. Ninguém mais, abençoado. Ninguém mais. Então, abençoado, olha, 18 minutos eu não li nenhum versículo da Bíblia que eu ia ler. Tentando te levar ao teu entendimento. Tentando dizer que você é enganado. Tentando te mostrar que Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é esse ladrão, que são preguiçosos, que não querem trabalhar. Como é, abençoado, que você em pleno século XXI está dando dinheiro para Deus? Abençoado, que Deus é dono de tudo, até de tu, abençoado. Cai desse cavalo. Romanos 13, 11, eu vou ler isso aqui, olha, Romanos 13, 11, 12, e vou te explicar. Paulo não está falando comigo, não está falando contigo, Paulo está falando com os romanos. Os romanos não de hoje, mas daquela geração. Os gentios que estavam separados da comunidade de Israel e que foram aproximados de Deus através do sangue de Jesus. Os romanos daquela geração. Os gentios. E nós, quando nós nascemos, já nascemos com Deus, abençoado. Já nascemos por Deus. Por quê? Porque nós somos depois de tudo feito para viver só por fé, como templo e morada, como morada de Deus, como um membro do corpo de Cristo, como corpo de Cristo, como santuário de Deus. Entendeu, abençoadinho? Só para crer. Olha, Romanos 13:11, Paulo falando com ele: e digo isto a vós outros,
que conheceis, o tempo. Então, você está vendo, né? Que essa carta aqui não fala comigo nem contigo. Por que, Lira? Primeiro, nós não existia. Segundo, isso daqui é uma carta aos romanos. Romanos daquela geração. E Paulo diz, e digo isto a vós. Vós não é eu, não é tu. Vós são eles lá, do qual estão recebendo a carta. E digo isto a vós outros, quem conheceis o tempo. 2 pontos. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, né, preste atenção. Aqui já é nova aliança. Aqui já é depois da ressurreição. E por que Paulo está dizendo que a salvação está próximo? Eles não estavam salvos? Não já estavam na nova aliança? Não essa salvação aqui, eu vou te explicar qual é a salvação que Paulo está falando. Porque aqui já está após a ressurreição de Cristo. Então, qual é a salvação que Paulo está se referindo e está dizendo para eles lá, não é para nós já nascemos salvos de tudo. O que Paulo está se referindo a salvação para eles lá, dizendo que já está próxima? O juízo. Porque quando Paulo escreveu essa carta aqui, eles estavam antes do juízo. Qual juízo, Lira? É a consumação daquele século. A consumação, o que seria o juízo? A consumação daquele século, né? E que estava incluído tudo que Jesus falou de Mateus 24:1, né? A queda do templo, a vinda dele, a grande tribulação e assim sucessivamente. Já tinha acontecido? Não. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ainda não tinha acontecido o juízo. A salvação é sotéria. A salvação a salvação e a glorificação dos corpos. E o que seria o juízo? O que foi o juízo de Deus no ano 70? Mateus 24:34 e Daniel 9:29. Daniel 9:24. E o que seria? Seria a volta do Filho do Homem. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Que isso não tem nada a ver conosco. E o teu pastor lê isso literal e aplica em você e te engana e manda você ficar esperando Jesus nas nuvens. Enquanto você está de olho nas nuvens, ele está com a mão no teu bolso, roubando a tua carteira, roubando o teu vale-refeição, roubando o teu cheque, roubando tudo. E Lira, o que é vir sobre as nuvens? Já expliquei várias vezes. Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura da qual somente os judeus entendiam e que isso só foi para eles. O Brasil não existia. O Brasil foi descoberto em 1500, abençoado. Isso daqui é antes do ano 70. Não tem nada a ver conosco. O Deus de Israel, o Jesus de Nazaré, essa manifestação foi só para Israel. Entendeu, abençoadinho? Então, o que significa vir sobre as nuvens? Que o teu pastor te engana. Vir sobre as nuvens para os judeus é uma linguagem de figura, do qual significa para eles. Para eles significou um juízo de Deus para uma determinada nação, um determinado povo. Que povo? O povo de Israel. Entende, abençoado? Que essa manifestação aí é a última. Mas lá nos profetas, como Deus de Israel, o Espírito,
ele já veio cavalgando numa nuvem ligeira. E o que é isso? Se o doutor teólogo for te explicar, se o doutor papa for te explicar, se o doutor pastor for te explicar, sabe o que ele vai dizer? Que Deus vem montado numa nuvem, feito um cavalo, e ele vem cavalgando em cima da nuvem. Entendeu, abençoado? Esses são as pessoas que dizem que representam Deus aqui na terra. Esses analfabetos, esses ladrão que só pensam em roubar. E o que foi Deus vir cavalgando numa nuvem ligeira? O que foi? Passado. Um juízo que ele trouxe para o Egito. Entendeu, abençoado? Ele trouxe um juízo para o Egito e ele veio cavalgando numa nuvem ligeira. Foi dito isso aqui por quem? Pelos profetas. E eles lá entendiam que era um juízo. E é a mesma coisa de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse foi escrito para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. Que o teu pastor também te engana para te roubar, te bota medo com Apocalipse. Nada da Bíblia é para você, abençoado. Nada da Bíblia é para você praticar. Você não existia, já se cumpriu. A Bíblia inteira já se cumpriu. É para tu viver por fé na obra de papai que foi feita em 7 dias. Não é para tu fazer. Não é para você fazer, abençoado. Você não pode fazer nada. E o teu pastor pode. O que, Lira? Te roubar, te enganar, te escravizar. Mais nada. Mais nada. E porque vocês também não leem, não sabem de nada. São enganados, são roubados e ainda diz, esse homem é uma bênção. Então, abençoado, olha, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio cremos. Então, por que Paulo está dizendo isso? Porque estava próximo. Porque estava próximo o fim daquele mundo. Porque estava próximo do cumprimento da profecia de Daniel 9:24. Porque estava próximo da profecia de Jesus de Nazaré, Mateus 24:34. E o que diz? Tudo não passará desta geração. Esta geração foi a geração dele. E para nós hoje, foi aquela. Já está com 20 já que passaram. Já aconteceu. E a salvação do qual Paulo está se referindo é a glorificação dos corpos. Os corpos que dormiam. Os eleitos de Deus que morriam e eram transformados em pó, o homem terreno, ficava preso lá para sempre, e os espíritos, os filhos de Deus, ficavam dormindo. Por isso que Paulo falou o nosso corpo de humilhação, porque ele fez essa comparação, né, dizendo que um filho de Deus ficava preso na sepultura, ficava preso no ágio. Que filho de Deus? Os espíritos. Mas quando veio a consumação daquele século, quando ele voltou exatamente para o juízo. O filho da perdição para a morte eterna e o filho da salvação, os espíritos, para a vida eterna. Os filhos de Deus, os eleitos de Deus. Simples assim. Então ele diz no 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então Paulo está se referindo aqui que já estava próximo e que eles tinham que deixar
que deixar as trevas, a escuridão, e andar na claridade, andar na luz, a luz de Deus. Entende, abençoado? Vai alta a noite e vem chegando o dia, ó. Falando de que estava próximo, que já estava próximo, é o fim daquele tempo, o fim daquele mundo, o fim das profecias, o fim do cumprimento de toda a escatologia, de toda a Bíblia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz de Deus. Então, abençoado, eu vou ler para vocês aqui para terminar. 1 de Coríntios, que é só um versículo. 1 de Coríntios 10, 11. Olha, só para a gente fechar aqui, né, por hoje. Falando de que, Lira? Falando do fim dos tempos. Falando do fim do mundo. Falando do fim das manifestações de Deus. Falando do fim do cumprimento da Bíblia. Falando do fim do mundo. Aquele mundo, aquele século, aquela geração. Que geração? Do ano 40 ao ano 70. Uma geração, aliás, do ano 30 ao ano 70. Uma geração dura 30 anos. Aliás, uma geração dura 40 anos. Qual geração? A geração dele. A geração deles lá. Da qual Deus prometeu que tudo não passaria daquela geração. Do ano 30, quando ele disse, ao ano 70. 40 anos. Então, abençoado, olha, para terminar, 1 de Coríntios 10, 11. Para terminar não, para parar, né? Por hoje. Levando o teu entendimento, né, abençoado? Do fim da Bíblia, do fim das manifestações de Deus, do fim daquele mundo, do fim do mundo, do período de tempo do mundo Aion, o fim de toda a Bíblia cumprida, a primeira e a segunda aliança, e você viver somente por fé. Porque quando você nasceu, como já tinha tudo se cumprido, você tem que ler a Bíblia para entender que o justo viverá por fé. Por fé o quê? Na obra de papai. Só, mais nada. Não é para tu praticar nada. Se você praticar, você está chamando ele de mentiroso. Você está dizendo que ele não fez, que ele não cumpriu. Se você praticar, você está dizendo que Deus não tem poder e que é mentiroso. E é você que vai fazer. Entendeu, abençoadinho? Vamos terminar aqui. Já está com 33 minutos. Senão vai ficar muito longo o vídeo. E eu sei que vocês têm preguiça de assistir. Mas eu vou te dar o toque. Se te der muita preguiça, tu assiste 10 minutos. Abre a Bíblia, confere. Pensa. Depois assiste mais 10 minutos. Entendeu, abençoadinho? Dá uma pausa. Pensa. Para tu deixar de se vir a homem. Para tu deixar de se ver esse Deus miserável. Esse Deus pobre. Esse Deus sem poder de nada, que é o dos evangélicos e dos católicos. Para você deixar de dar poder ao homem e dizer que Deus não está com nada, que é o que vocês fazem. 1 de Coríntios, olha, 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim do século tem chegado. Abençoadinho. Tão claro, abençoadinho. Paulo falando não comigo, não está falando contigo, porque nós não existia, né? Não existia nem o Brasil. Isso daqui ainda não tinha nem chegado o ano 70. E Paulo recebeu a revelação de Deus para ele pregar, né, abençoado, os acontecimentos que estavam próximos, né? E ele diz, olha,
Estas coisas lhe sobrevieram como um exemplo e foram escritas para advertência nossa. Nossa quem? Os coríntios, do qual a carta está sendo escrita, e Paulo está se incluindo. Advertência nossa. Nossa quem? Paulo e eles, e todos os judeus, e todos os povos daquele mundo, daquele período, daquele período de tempo, daquela geração. E qual era o povo? É a terra habitada. Por quem? Israel, cidade circunvizinha, e os romanos. Pronto. Simples assim. Nós não existia. Não existia Estados Unidos. Não existia Europa. Não existia nada disso. Só existia eles. Então nós nem existia. Estas coisas lhe sobreviveram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Que advertência, Paulo? De nós outros, sobre quem o fim do século, o fim dos séculos tem chegado. Já chegou, já passou. Entendeu, abençoado? Então, Paulo aqui está aqui está os fins dos séculos, e está no plural. Eu creio que Paulo está falando aqui os séculos desde antes da fundação do mundo, que também Jesus não existia. Então, no século de Jesus, daquela geração do ano 70, ele prometeu o fim daquele século. Entende, abençoado? Então, as coisas que aconteceram para trás, né? E que Paulo diz, estas coisas que aconteceram desde o começo do mundo, né? Pelo entendimento, né? Com a mentezinha de Cristo, Paulo está dizendo, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Foram escritas o quê? Desde antes da fundação do mundo. Desde Gênesis, desde a manifestação de Deus. Então, Paulo, por isso que Paulo bota aqui no plural, século. Mas que Paulo estava vivendo o final daquele século, o século dele. Entendeu, abençoado? Então, olha, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E nós vamos dar continuidade, abrindo a Bíblia, né? Dizendo o capítulo, dizendo o versículo, lendo e te explicando com a mente de Cristo, abençoado. Não é com a mente de ladrão, tá? Então, compartilha aí esse vídeo, se inscreve no canal, dá o like, para que outras pessoas venham sair da maldição das, no plural, religiões. Graça e paz.